pessoal, aqui é Alberto Delisla e hoje vamos fazer mais uma análise do último episódio da 7ª temporada de Rick and Morty, Fear No More. Um episódio com várias reflexões filosóficas sobre nossos medos e a natureza da realidade. E caso você não me conheça, sou Alberto Delisla e nesse canal a gente fala de psicologia, neurociência, filosofia e, é claro, né, de Rick and Morty. E se você gosta de análises filosóficas de Rick and Morty, a gente tem uma playlist especial só sobre esse tema. E tem uma galera cismando que esses textos e áudios são criados por inteligência artificial. Cara, se a minha voz, criada por inteligência artificial, ficasse boa, se soubesse falar meu sobrenome, se não colocasse o sotaque paulistano, eu até animava. Mas não, eu que tô gravando mesmo, a gente só não tá gravando em estúdio. Porque o canal não tem mais as visualizações que a gente tinha antes para justificar esse custo. Então, se você quiser ajudar a manter o canal vivo, voltar a ver minha carinha, tem que ser apoiador, né? Então clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. Bom, antes da gente fazer a análise filosófica do episódio, vamos a um breve resumo da história. O episódio começa com Rick e Morty saindo bem decepcionados de uma atração de terror de um parque intergaláctico. Afinal, considerando tudo aquilo que eles já experienciaram nas suas aventuras, nada mais causava medo. E nas palavras do próprio Morty, é uma droga, porque é divertido sentir medo de vez em quando. Aí um homem de terno, claramente inspirado em Rod Serling, o criador do seriado Além da Imaginação, ouve o lamento de Morty e se aproxima da dupla. Ele diz que é especialista em medos e diz conhecer o lugar mais assustador da galáxia. E, coincidentemente, este lugar é na Terra. Aí, animados pela possibilidade de sentirem medo, a dupla aceita o convite e os três viajam em direção à Terra até chegarem ao que parece ser uma lanchonete comum. Os dois até acham que foram enganados, até que um funcionário da lanchonete os informa sobre o buraco do medo lá no banheiro masculino. E ao investigar, Rick encontra uma TV e um videocassete ao lado do buraco. E aí o homem de terno aparece mais uma vez, só que em vídeo, explicando que o buraco do medo manifesta o maior medo de uma pessoa, permitindo que ela o conquiste, saia destemida e tenha sua foto exibida no mural de aviso do banheiro. Morty aponta que há apenas 3 fotos, apesar do buraco do medo existir desde a época do videocassete. E desinteressado, Rick simplesmente se afasta. Mas Morty não resiste e pula no buraco do medo. E lá dentro, ele enfrenta um ambiente escuro, infestado de monstros, onde criaturas tentam dissecá-lo e enchê-lo de larvas. Rick chega ao local para lutar contra os monstros, resgatar Morty e pular fora do buraco para trazê-lo de volta em segurança. Satisfeitos com a vitória, Rick e Morty voltam para casa, apenas para serem imediatamente recebidos por um portal da qual Diane, a esposa de Rick, emerge do dia em que Rick a perdeu. Aí Rick e Morty concluem que eles ainda devem estar no buraco. E eles vão para a garagem discutir, onde Rick argumenta que eles não saíram do buraco porque Morty deve ter medo de Rick recuperar Diane e ser feliz, não precisando mais dele. E apesar de saber que essa Diane é uma ilusão, Rick não resiste em passar mais tempo com ela. E Morty fica cada vez mais preocupado com a saúde de Rick, que vai só piorando. E ele alega que o buraco está consumindo Rick, mas Rick simplesmente descarta a ideia e sai com Diane. Determinado a escapar do buraco, Morty planeja superar esse medo expondo-se repetidamente a ele. Isso chama a atenção de Rick, que inicialmente fica bem chateado, mas muda de atitude ao ver o quanto que Morty parece estar doente. Aí Rick se despede de Diane e decide ajudar Morty a escapar enfrentando seus medos ao lado dele. Eles acham que conseguem, mas percebem que não descobriram seus maiores medos e que ainda estão no buraco. E apesar de várias tentativas de fuga, eles permanecem presos. O ciclo continua, até Rick observar que Morty é insubstituível, o que faz com que ele perceba que o Rick com quem esteve o tempo todo também é uma manifestação do buraco do medo, e que o verdadeiro Rick nunca entrou no buraco. Morty descobre que seu verdadeiro medo é a sua dependência de Rick e ele considerar Morty substituível. E com isso, o demônio do buraco do medo, através do falso Rick, parabeniza Morty por completar o processo do buraco. E isso permite que Morty finalmente saia do buraco do medo e celebre com Rick. O medo, conforme explorado nesse episódio de Rick and Morty, é uma emoção complexa e que tem 2 aspectos bem distintos. Porque, por um lado, o medo serviu
e até hoje serve como uma ferramenta vital para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência de nossos antepassados, porque ele desencadeia respostas de luta e fuga diante do perigo, nos protegendo da dor, nos protegendo de uma morte prematura. Mas, por outro lado, essa mesma ferramenta que garantiu nossa sobrevivência pode limitar a nossa capacidade de experimentar novidades, de assumir riscos, de sair de nossas zonas de conforto, e que são essenciais para o nosso desenvolvimento pessoal. E no episódio, Mori enfrenta seus maiores medos. E para os estoicos, o medo não era visto como uma força externa que nos era imposta, mas sim como um produto de nossos julgamentos, preconceitos, percepções, nossas experiências. Então, a verdadeira fonte do medo, acreditavam os estoicos, não é o mundo ao nosso redor, mas as crenças e julgamentos que temos sobre ele. Sêneca, um filósofo estoico do século I depois de Cristo, oferece uma perspectiva atemporal sobre os medos e ansiedades humanas e que ressoa profundamente até hoje. Ele acreditava que grande parte do sofrimento humano não deriva de eventos reais, mas sim da nossa tendência de antecipar negativamente o futuro e de interpretar situações de forma pessimista. E essa ideia é particularmente relevante ao considerarmos o exemplo de Mori, cujos medos nesse episódio não surgem de ameaças imediatas à sua segurança física, mas de ansiedades, incertezas e a percepção de possíveis resultados negativos. Mori tem medo de ser substituído por Rick, uma ansiedade que aponta para um medo profundo de inadequação, de não se sentir valorizado. Sêneca argumentaria que esses medos baseiam-se mais em percepções e julgamentos internos do Mori do que ameaças externas concretas. Ao longo do episódio, a preocupação de Mori em ser substituído por Rick nunca se materializa, ilustrando um ponto de Sêneca que dizia o seguinte: ficamos mais frequentemente assustados do que feridos, e sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. Isso enfatiza a tendência humana de sofrer não por causa de eventos reais, mas pela forma como interpretamos e reagimos a esses eventos na nossa mente. Sêneca aconselharia Mori e a nós mesmos a examinar nossos medos mais de perto, desafiando as suposições e crenças subjacentes que os alimentam. A adotar uma perspectiva estoica, poderíamos aprender a diferenciar entre medos racionais, que sim têm base na realidade e nos ajudam a navegar por perigos reais, e medos irracionais, que são construídos por nossas mentes e muitas vezes não têm correspondência na realidade. E essa abordagem não apenas diminuiria o sofrimento desnecessário, mas também nos permitiria enfrentar a vida com maior clareza, com maior resiliência. E por meio do entendimento e da aceitação de que muitos de nossos medos são produtos da nossa imaginação, podemos começar a liberar-nos de ansiedades infundadas e a viver uma vida mais plena, mais consciente. Sêneca, com a sua sabedoria estoica, nos lembra de que, embora não possamos controlar todos os aspectos do mundo ao nosso redor, temos o poder de controlar nossa resposta a ele, transformando nossa relação com o medo e, por extensão, nossa relação com a nossa própria vida. E aí, para superar o medo, os antigos estoicos acreditavam que precisávamos examinar nossos medos e colocá-los à luz para decidir se eram razoáveis e se tínhamos razão em nos preocupar, ou se eram irracionais e causados por uma falsa percepção do assunto. A crença de que podemos trabalhar através do medo é o primeiro passo para transformar nossa relação com ele, passando de vítimas do medo para nos tornarmos protagonistas de nossas vidas. Nas palavras de Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Portanto, o episódio Fear No More serve como uma narrativa moderna que ecoa os ensinamentos estoicos, enfatizando que, embora não possamos controlar os eventos externos, temos o poder de controlar como interpretamos e respondemos a esses eventos, transformando nossa relação com medo de vítimas para protagonistas de nossas vidas. Tem algum outro aspecto do episódio que você acha que ficou para trás? Deixe seu comentário. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, com a nossa comunidade, tem que virar apoiador do nosso projeto. É só clicar no link da descrição e participar da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo de apoiadores.